Olá, boa tarde, bem-vindos, escorpiões, e quem tenha a energia de escorpião, porque esta live, ou esta gravação tem a ver com convosco, basicamente, quem tenha Sol, quem tenha Lua, Ascendente, Vênus, Marte, e Mercúrio em Escorpião, vai certamente conectar-se ou perceber a visão que vamos trazer aqui a partir da oitava oficina, que é do terapeuta ou da terapia, que tem muito a ver com o conhecimento de intimidade como instrumento de criação de família, como está aqui no slide, mas tem a ver com muito mais do que isso, tem a ver com uma área, com uma dimensão na qual estudamos a relação com o outro a partir de nós mesmos, percebendo a nossa dimensão e a dimensão do outro, percebendo os limites entre a nossa dimensão e a dimensão do outro, e trabalhando isto do ponto de vista da percepção dos sentimentos e das emoções, já não no plano individual da relação comigo mesmo, mas do outro em relação com ele próprio. E a capacidade de me perceber a mim e de perceber o outro a partir desta ligação, desta relação. É a forma, diria eu, última de oficina relacional e que nos projeta já para as oficinas da relação. A mais, este mês vamos ter aqui grande influência nesta oficina. Há muitos planetas nesta oficina neste mês, como iremos ver. Isto que eu vos trago hoje é uma apresentação em que analiso três momentos, é sem dúvida um mapa astral ou uma previsão astrológica com base naquilo que é a interpretação de três momentos astrais, o dia de 10 de janeiro, o passado 10 de janeiro deste ano 2024, o presente dia 21 de janeiro de 2024 e o próximo dia 2 de fevereiro de 2024. Portanto, há aqui um ir buscar o que já aconteceu, o momento presente, e aquilo que vai ser, digamos assim, o resto do mês de janeiro e o início do mês de fevereiro. Isto coincide também com o início, ou com a entrada, com o ingresso do Sol em Aquário, e portanto eu irei usar a entrada em cada mês novo, digamos assim. Estamos aqui, obviamente, a ver as 12 oficinas, as 12 áreas, mas usarei o início de cada mês. No fundo, estamos no início do mês astrológico de Aquário, que inicia, no fundo, é o primeiro signo, digamos assim, do ano, não é? Portanto, daí também isto ter alguma simbologia, ser hoje, dia 21, que estou a fazer o lançamento desta leitura astrológica mês a mês. Porque verdadeiramente para a astrologia o mês não começa no dia 1, começa no dia 21 de cada, mais ou menos. Há meses que começam a 20, há meses que começam a 22, 23, porque depois também não é exatamente o tamanho das oficinas em termos de dimensão de tempo, não é exatamente igual e depende obviamente da colocação astral. De qualquer das maneiras, isto é diferente do tarô, que é mais divinatório e que tem mais a ver com as energias, que do momento resultam num conjunto de lançamentos. Aqui há uma interpretação daquilo que o mapa nos diz. E, portanto, eu iria passar ao mapa, para vermos exatamente o que é que se está a passar, aqui no mapa, de Escorpião, concretamente. O mapa é de todos os signos, não é? Mas como é que isto se conecta com a energia de Escorpião? No fundo, é isso que aqui interessa, não é? E, portanto, nós podemos ver que há aqui muita atividade na casa 8, que é a casa regente de Escorpião, já há alguma na casa 7, não é? Quando falámos de balança, já referimos isso, que há aqui a questão de, no dia 10 haver aqui uma questão que tinha a ver com Vênus, e Vênus tem a ver com os valores, o que é muito importante, mas reparem, está praticamente aqui junto à casa 8, não está na cúspide, mas está junto à casa 8. E na casa 8 temos um conjunto de planetas importantes. Temos a Lua, que rege as nossas emoções e a nossa maneira de ser na infância, e que é regente aqui da casa 4 e que tem a ver também com emoções, tal e qual como Escorpião, também é um signo de água. E temos, curiosamente, aqui uma conjunção dessa mesma Lua com o signo Marte, e Marte é corregente de Escorpião. Portanto, acaba por haver aqui uma ligação muito forte emocional ou de água, podemos aqui encontrar. Eh, a casa 8 é regida por Sagitário, não é? Portanto, a vossa casa está neste momento, ou esta casa, a casa da terapia, do terapeuta, está aqui influenciada
por energia da casa seguinte, que é a Universidade, que é uma casa superior, na qual encontramos Capricórnio e Plutão. Portanto, há aqui esta casa 8 e casa 9 são determinantes no dia 10 de janeiro, neste início de mês, porque elas de alguma forma controlam aqui a situação dos valores, que embora esteja na casa 7 está em Sagitário, e o Sol, que é o astro que rege, no fundo, o palco, a energia do que se vive, está em Capricórnio. Igualmente Plutão, e depois temos aqui, evidentemente, o Mercúrio, que está, curiosamente, também na casa 8, que significa que, se calhar, muito do que está a ser comunicado está a ser comunicado numa perspectiva sagitariana, mas está a ser comunicado acerca da pessoalidade, das coisas que têm a ver com a intimidade da vida privada, eventualmente dos políticos ou de quem trabalha na política, e de quem trabalha nas universidades e de quem trabalha na vida pública, porque estamos aqui a nível já de zonas de atividade superior, embora estejamos na casa 8, que tem a ver com a relação eu e com a relação com o outro. Ou seja, expor os podres, tudo aquilo que não, que ao fim e ao cabo se tenta esconder e que não está visível e que não é visto e que não é colocado cá fora, não é? Portanto, que é escondido. Portanto, à primeira vista não se identifica, mas que está lá, que é subjacente. Mas ao mesmo tempo temos muito equilíbrio. Isto porque, por um lado, não há ar. Se nós repararmos aqui, quer Aquário, que ainda não entramos em Aquário no dia 10 de janeiro, nem Gêmeos, nem Balança têm aqui grande influência a nível de planetas, não é? E como não tem lá planetas, não há aspectos. Não fazem aspectos entre si. Aspectos é estas ligações, estas linhas que temos aqui. Portanto, verdadeiramente temos aqui um mapa dominado por Touro e Capricórnio, já que em Touro temos a expansividade de Júpiter, que é regente de Sagitário e que está em Touro, que significa recursos, materialidade, conhecimento. Urano, que é a transformação, a revolução, o disruptivo da realidade, que está ainda em Touro desde pelo menos 2016. Isto teve grande influência nos signos fixos, também em Escorpião, se virmos, eles são os opostos, são o eixo da vida, temos Touro de um lado, Escorpião do outro, que neste momento estão em casa 1 e casa 7, quando a posição natural deles é casa 2, casa 8, porque a casa natural de Escorpião, que está aqui, é casa 8, e Touro, a sua posição natural é casa 2, e está aqui entre a casa 1 e a casa 12, não é? Se virmos aqui as energias. Bom, isto, portanto, relativo a dia 10 de janeiro. Dia 10 de janeiro, que foi também um dia após a convenção do PS, 7, 8 e 9, em que houve uma série de decisões políticas, mas que, como vemos aqui, não tiveram grande eco, não é? Que ainda não havia muito eco. A comunicação, sobretudo aqui, está muito apagada, não é? Temos, sobretudo, na sua casa, aqui o caranguejo. Portanto, isto faz com que haja uma tensão muito grande entre aqui esta visão de Neptuno em Peixe na casa 11 e, nomeadamente, o Mercúrio em Sagitário na casa 8. Ou seja, esta assertividade acerca do que se passa e não passa, já que a energia é de casa 8, conflitua bastante com aquilo que é, no fundo, o Neptuno, não é? Há aqui um conflito latente, que é uma coisa. Latente não, um conflito, sim, latente, mas não, não vincado, não evidente, não exteriorizado, digamos assim. Isso seria uma oposição, e aqui estamos em quadraturas. Outro conflito tem a ver com esta expansividade do touro, da economia ter estado a crescer, estranhamente ou não, a verdade é que isso tem acontecido de alguma forma, mas há já um conflito muito grande com esta entrada do Plutão em Aquário, ou seja, a questão de que há pessoas a morrer, de que há guerras, temos uma guerra no Médio Oriente, temos outra guerra, portanto, na Ucrânia que continua e que nesta fase estava como que congelada e indefinida, e isso não deixava de ser outro momento de tensão, da expectação, digamos assim, de quadratura aqui entre o Júpiter e o Sol Plutão. Mas como é que Capricórnio, que está aqui no Sol e no Plutão, consegue, de alguma forma, e são dois signos em Terra, não é? Touro e Capricórnio, que regem neste momento os planetas, acaba por haver aqui alguma contenção. Além disso, temos casa 12 e casa 9, não é? Casa da expansão, da universidade, e uma casa que tem a ver com o templo. Que são casas também que de alguma forma apelam à pacificação. Aliás, toda esta vivência pós-natal
encontramos também aqui com esta dupla posição em peixe na casa 11, que são efetivamente quer o Neptuno, quer o Saturno. Quirion e a cabeça do dragão aqui acabam por não estar a fazer nenhuma aspectação e, portanto, de alguma forma, entra-se aqui digamos, numa influência do Sol a Plutão que o trava, que o impede de entrar em Aquário, tudo em Capricórnio, e encontramos aqui ainda uma suavização da Lua que está em conjunção com Marte e que de alguma forma traz pacificação. Pacificação começa a desaparecer no dia de hoje, não é? Dia 21 de janeiro de 2024, altura em que vemos aqui claramente que já temos ar, não é? Já temos aqui a Lua em Aquário e temos também, de alguma forma, o ingresso de Plutão e do Sol em Aquário. E isto vai mudar tudo, não é? A partir daqui as coisas começam a transformar-se, a ser de outra forma, e já não encontramos a mesma complacência, o mesmo aceitar das coisas. E por isso há uma tensão já muito grande aqui do peixe, aliás, do Neptuno em peixe, casa 11, com portanto, com a Vênus em Sagitário na casa 8, porque esta visão do que é meu e do que é teu e de que temos que perceber o que é e o que não é, e que vem muito de um Capricórnio que está aqui a reger a comunicação, e este aspecto já lá vamos, acaba por tensionar aqui de uma forma clara este Neptuno em peixe na casa 11 com o Vênus em Sagitário na casa 8, a expansividade de Vênus e de uma visão ainda muito direta acerca de uma série de valores e de ideias e de princípios, conflitua com alguma diluição ou falta de definição que protege de alguma forma a espiritualidade da casa 11 e do coletivo. Outra tensão tem a ver com o crescente económico que começa a esbater-se, agora já claramente com o Sol e o Plutão, que vêm dizer acabou a passividade, o que significa que para os mercados e para o crescimento económico e para os recursos há aqui um conflito e um outro momento de tensão, uma outra quadratura. Portanto, duas quadraturas aqui. A terceira quadratura que aqui nos aparece, aliás, até é uma dupla quadratura, porque está a fazer aspecto não só com o Sol, mas também com Plutão, daí termos duas linhas. Portanto, temos aqui estas três quadraturas. Quarta quadratura é a Lua em Gêmeos, casa 1, com a casa 10, em que temos aqui já uma tensão grande com este regente do Capricórnio, que é o Saturno, em Peixes. Portanto, este Saturno em Peixes, uma visão inconsciente, subconsciente, coletivo, de pacificação, começa a entrar em conflito com uma lua comunicativa, emocional, emocional, mas simultaneamente comunicativa, porque é em Gêmeos, e que ao mesmo tempo faz dissociação. E esta dissociação poderia ser um conflito direto, não é? Seria aqui uma segunda quadratura, ou mesmo até um movimento de oposição, não fosse o caso ou não se desse o caso de termos aqui uma influência do Saturno, aliás, Saturno não, do Capricórnio, que é regido por Saturno, sim, no fundo acaba por ser a energia de Saturno que rege aqui o Capricórnio, mas temos aqui o Capricórnio a reger a ser aqui a energia que está a reger o planeta do Mercúrio, ou seja, Mercúrio está em Capricórnio, e Mercúrio estando em Capricórnio na casa 8, permite aqui uma dissociação, ou melhor, permite aqui um diálogo com esta dissociação da casa 1 da Lua em Gêmeos, e permite aqui que esta hipocrisia funcional funcione bem com a dissociação que ali é fomentada. Ou seja, este conflito aparente desenlaça-se até porque este movimento positivo da entrada de Plutão e do Sol em Aquário, acaba por de alguma forma complementar estes valores que ainda existem, que estão aqui do Vênus em Sagitário, e como já está plenamente dentro da casa 8, isto acaba por de alguma forma levar para um diálogo acerca daquilo que são as diferenças, e isto permite um trabalho de hipocrisia funcional de Capricórnio, que acaba por equilibrar. No entanto, é já um pronúncio com estas quatro quadraturas, poderá vir aí uma oposição, não é? Podemos ter aqui uma oposição. Já tivemos uma conjuntura e agora podemos ter mesmo uma oposição.
que é o que acaba por acontecer no dia 2 de fevereiro. O que é que vai acontecer? De hoje, dia 21 de janeiro, até dia 2 de fevereiro, vamos ter aqui uma série de alterações significativas, sobretudo daquilo que é o panorama do pessoal com o social. Tem sido comum, nestes três mapas, que toda a atividade planetária se tinha desenvolvido até agora no hemisfério norte, até diria nordeste. Nordeste talvez não seja correto, porque temos aqui no setor noroeste também muita atividade, mas temos sem dúvida aqui na parte norte, ou junto ao meio do céu, quase toda a atividade dos planetas. Mas isso altera-se a partir deste mapa. Este mapa faz com. Neste mapa aparece a Lua que estava, lembremos há pouco, a Lua estava em Gêmeos, passa para Escorpião. E passa para a casa 6, não é? Portanto, temos uma alteração da casa 1, a Lua da casa 1 passa para a casa 6. E isto altera muita coisa, desde logo porque há aqui uma oposição com a casa 12. E, portanto, esta situação tem-se vindo a agudizar, esta posição de touro em, neste caso, touro como regente na casa 12, que rege aqui simultaneamente Júpiter e Urano, esta energia, que é uma energia expansiva, mas também ligada ao material, começa a sofrer cada vez mais fissuras e quebras. Já tínhamos visto a oposição que se mantém com o Sol e que se agudiza, e mantém-se também com Plutão e agudiza-se, porque Plutão e o Sol começam-se a separar de algum modo. Mas não deixa de continuar a haver esse tensionamento claro. Igualmente, Urano entra em tensão. Isto é um aspecto com o Sol. Portanto, e temos aqui o Sol em Aquário em tensão com Touro em Urano, casa 12 com casa 9, que era o que não se via no primeiro mapa, onde havia uma perfeita harmonia entre estas duas posições. Pronto, isto são três quadraturas que temos aqui. Mas temos mais duas quadraturas que esta Lua faz. Esta Lua esta Lua em Escorpião faz uma oposição direta a Touro na casa 12, portanto, Júpiter, Lua, e temos duas quadraturas, uma com o Sol e outra com Plutão, em Aquário, ambas aqui com o Escorpião, com a Lua em Escorpião. E o que é que isto tudo nos quer dizer? Isto quer nos dizer que nós estamos a ter aqui, do ponto de vista do pessoal, do nosso, digamos assim, da relação e do serviço com o outro, mas já da perspectiva do eu, embora continuemos a não ter atividade nas casas 1, 2, 3 e 4, que são as oficinas básicas e que dizem respeito ao eu, mas a casa 6 é da relação, mas aproxima-se mais aqui ao fundo do céu, não é? Já temos aqui uma proximidade maior ao eu. E isto significa que estão a começar a sentir-se tensões, sobretudo no serviço e nos hospitais e naquilo que é o serviço, que demonstram que há problemas com a saúde física que têm a ver também com a saúde mental e que têm a ver com uma série de situações que se prendem com coisas que se estão a descobrir e que começam já a ir para o plano superior, para o plano da justiça. Casa 9 também tem a ver com a justiça. Começamos a ter um trânsito dos planetas da casa 8, que ainda é uma casa de relação a nível da terapia, que é esta casa, a casa de Escorpião, mas começamos a ver que as coisas estão a ir para a casa 9. E a casa 9 já tem a ver com a interiorização, com universidades, com o coletivo, com uma série de perspectivas, de dimensões que já começam a entrar nas oficinas superiores. Universidade, que é casa 9, não é? Universidade, casa 10, Parlamento, política, casa 11, que também tem a ver com a política do ponto de vista dos sindicatos, das agremiações, das associações, e casa 12, que também tem a ver com a coletividade, mas já de um ponto de vista da religião, da espiritualidade, do templo, não é? Portanto, e tudo isto começa de alguma forma a ficar em conflito. Mas também existem muitas solidariedades, e o aspecto das solidariedades, quer dos cetis, quer dos trígonos, também estão aqui vincados. Nomeadamente, podemos falar que este efeito de peixes, quer na casa 11, quer na casa 10, relativamente, quer aqui perdão, aqui a Saturno, quer aqui em relação a Neptuno, acabam por ter aqui um elemento dissuasor deste Júpiter, que se encontra em Touro,
ali com os planetas que se encontram em Capricórnio e em Aquário, fundamentalmente em Aquário, porque Touro e Capricórnio, sendo ambos de terra, acabam por se conciliar. E tudo isto traz-nos também a questão da água e da emocionalidade que começa aqui a ficar vincada e que de alguma forma é aplacada por este Saturno em peixe, não é? Esta lua em escorpião acaba por ser ali aplacada. Mas temos mudanças grandes e evidentes que começam a ficar vincadas e que nos levam para conflitos sociais que provavelmente irão decorrer. Isto leva a que, de um ponto de vista da terapia, da relação do eu e do outro, as tensões se revelem. E tem havido aqui um evoluir para que estas situações, apesar de haver uma grande hipocrisia funcional, este Mercúrio em Capricórnio isso indica, já que fala de dissociação, mas feita por Capricórnio, e que serve para esconder muitas das fragilidades, começam a ficar a nu, porque estão na casa 8. E, de alguma maneira, isso faz com que haja um diálogo cada vez maior com o Aquário, a trazer isso tudo ao de cima, e ainda por cima com o Plutão. Portanto, vamos ter grandes alterações. É isto que, no fundo, também impacta a relação do eu com o outro e aqui da oficina da terapia. E dito isto, despeço-me de vocês aqui do mês de fevereiro, do mês de janeiro e de início de fevereiro, entenda-se, e depois, mais lá para o mês do mês de fevereiro, com o início de peixe, iremos então tratar novamente aqui de ver como é que estão as coisas em termos de previsão astrológica. Até lá, despeço-me e até à próxima oportunidade.